Pais, filhos e escola. Essa união, que traduz a família marista, é a razão para o sucesso do FAMAR, o Festival Artístico Marista, que completa 25 edições este ano. Para mim, o FAMAR é inovação. A palavra festival, ela foi inspirada, foi sugerida pelos pais. Desde o começo tivemos a contribuição de alguns educadores. Um deles podemos destacar que trabalhou muito, que foi a motivação do primeiro FAMAR, o Péricles Gonçalves. Entrei no colégio em 1961 e naquela oportunidade era comum nas escolas maristas, aos sábados, acontecer o que nós chamávamos de Grêmio Literário. Era uma espécie de reunião das turmas para que alguns escolhidos durante a semana apresentassem coisas do seu saber fazer. E o FAMAR foi realmente, quem sabe, um resgate de tudo isso. Nós trouxemos para o FAMAR muitas das pessoas que lá no Grêmio Literário faziam as suas apresentações. E eu fui um deles. É verdade, Péricles. Naquele ano de 1991, no próprio ginásio do Colégio Marista, o FAMAR iniciava sua trajetória já externando aquela que seria uma de suas marcas, a intensa participação da comunidade. Não à toa, o ginásio ficou pequeno para o festival, que foi ocupando novos espaços. Não é verdade, Alessandro? O FAMAR realmente ele é um catalisador da comunidade do Colégio São Francisco. Quando a gente atende as novas famílias que vêm para a escola, a gente vê a integração que já existe, né, em termos de conhecer a proposta que o evento tem. Então, muitos estudantes vêm porque já participaram, já assistiram o evento e se encantaram com a proposta. O FAMAR foi e é um festival que veio para ficar. Para mim, o FAMAR é perfeito. Por trás de um grande festival, há sempre uma grande equipe. No caso do FAMAR, uma família. Como esquecer do dado da sonorização, o Rafael Cavalheiro, que cuidou da comunicação, e das professoras Roberta de Azevedo e Vanessa Torança, que coreografaram o festival. Enfim, pessoas que se empenharam durante meses de trabalho para que o FAMAR seja muito mais do que um simples espetáculo. Conheço essa trajetória do FAMAR desde o primeiro. É um grande envolvimento de toda a comunidade para que no dia tudo aconteça com perfeição. A gente tinha um contato dos pais diretamente com os alunos, né? Então, esses membros que faziam parte da associação, eles conseguiam, nesse momento do FAMAR, uma integração total com a escola. Como supervisora, eu consigo ver toda essa logística e a importância que cada pessoa ocupa dentro da escola. Acaba um FAMAR e a gente já começa o outro, né? E a gente entra na internet, pega livro, pesquisa música, pesquisa o que eles gostam, porque o FAMAR é feito para os alunos, né? Quando eu recebo o desenho do figurino das crianças, eu já começo a imaginar e dar palpite sobre o figurino. Na hora da dança, então, eu fico só vendo a roupa dançar, meus olhos enchem d'água, assim, fico emocionada. Cada ano eu me sinto mais honrada de fazer o que eu faço, que é ser uma mera costureira. Para mim, o FAMAR é a magia da dança. Chegaram para mim e falaram assim: bom, este ano tu vai fazer a narração dos espetáculos. Cheguei lá no ginásio, o ginásio lotado, eu fiquei, tremi um pouco, eu falava num canto virado para a parede, que era para não olhar, não, se eu errar alguma coisa, beleza, não estou vendo nada, então eu ficava virado para a parede fazendo a narração num cantinho do ginásio. Cartazes, ingressos, releases, pulseiras, gravação do discurso de abertura do diretor Irmão Jorge, e no dia do FAMAR ficamos com aquela preocupação, se o vídeo não vai trancar, se a música vai rodar direitinho. Calma, Nelson. Graças a Deus, no final deu tudo certo. O Festival Artístico Marista é um momento único na vida dos alunos que dele participam, não só em razão do espetáculo. Quando pensamos em FAMAR, pensamos em esforço,
criatividade, superação, alegria. Pensamos em Denise e Rose. Quando no final do espetáculo os pais aplaudiam efusivamente e nós, professores, alunos, funcionários, entramos para a quadra, nos abraçávamos, confraternizávamos, tinham a sensação, as crianças tinham a sensação realmente de que eles eram artistas, né? Aquilo ali, eu disse, bom, é isso que eu quero fazer. Durante 17 anos, eu e a professora Rose trabalhamos juntos no FAMAR. E se existiu uma união perfeita, foi a nossa. Ela era o pé no chão, eu delirava, ela anotava. Denise sempre muito organizada. A gente estava vendo um programa na televisão, vendo uma novela, vendo um filme, surgia a ideia e a gente já se ligava. É fácil perceber o brilho nos olhos das professoras Denise e Rose. Mas o que poucos percebem é o volume de trabalho que professores e colaboradores carregam ao longo de um ano inteiro para garantir a felicidade dos seus pupilos. Um festival do porte do FAMAR não se faz apenas com um palco e uma caixa de som. É ensaio, ensaio, ensaio e ensaio. E para isso é necessária uma série de providências que, se eu for enumerar, ficaremos aqui até o próximo FAMAR. O FAMAR para mim é um espetáculo sem igual. Ao longo desses anos de sucesso, muitas apresentações ficaram na memória do público. Das performances cativantes das crianças até as coreografias entrosadas dos adolescentes. O FAMAR também é um espetáculo de imagens e de curiosidades. Bem lá no início do FAMAR era muito difícil ainda achar alguns tipos de tecido na cidade. E a gente queria uma roupa que era para uma dança que falava do carnaval. Então eu e a professora Rose, a gente foi para uma escola de samba e nessa escola a gente sabia que eles tinham um tecido de paetê. E nesse mesmo ano, a gente ficou tão empolgada com aquele entrosamento junto com a escola de samba que a gente convidou o mestre sala e porta-bandeiras da escola e eles se emocionaram muito porque foi a primeira vez em que uma escola de samba da nossa cidade se apresentou para um público tão grande. O Hakuna Matata, do filme do Rei Leão, e foi um sucesso porque era uma música que todos conheciam, né? Então quando as crianças começaram a dançar, a plateia toda levantou, cantou junto, foi uma grande vibração. A dos bombeirinhos também foi muito especial para mim. Eu lembro que nessa época o meu filho estudava na educação infantil e ele fez uma participação especial nessa dança. Ele desceu lá do alto da Praça Saraiva numa tirolesa e quando ele, escalando, chegou no chão, acenderam-se as luzes da Praça Saraiva com o barulho das sirenes dos bombeiros e as crianças começaram a dançar. Foi muito bonito, foi um sucesso, o público vibrava, batia palma. O processo de criação e os ensaios tinham um valor único. Aliás, os ensaios são a maior lembrança que carrego do festival. Com certeza, os mais duros foram os do tributo que fizemos ao Michael Jackson no ano de 2009. A ideia era fazer com que cerca de 30 pessoas que não tinham experiência nenhuma com dança replicassem os passos do rei do pop. O nível 3 dançou o Frozen, que estava no auge, né, em 2014. E eles dançaram 10 minutos sem parar, mas eles deram um show, assim, foi lindo. Quando o FAMAR acontecia no ginásio da Praça Saraiva, foi feita uma procissão, era o ano da Amazônia, a gente falou sobre os índios na Amazônia. Me emocionou demais a procissão, com uma menina vestida de Nossa Senhora. O meu filho mais moço fazia parte dos que carregavam. Depois teve, nesse mesmo FAMAR, a morte dos índios. Então foi realmente um FAMAR que me marcou. Tem um ponto folclórico no FAMAR, que nós chamamos que não tem graça FAMAR sem a participação da nossa querida Nardinha. A Narda é uma funcionária amada por todos aqui na escola, que veste literalmente a camiseta, né, do festival. Ela adora participar do festival. Se não tiver uma função, um papel para a Narda, ela fica triste. Ela já foi os personagens mais incríveis. Ela foi árvore, foi boi, foi mosquito da dengue, foi trem, foi planetinha e por aí afora. Então a Narda é um ponto obrigatório no FAMAR. A gente adora quando ela participa. Para mim, o FAMAR é alegria. É um espetáculo único, é um modo de expressão. Essa gurizada sabe o que fala. Não porque já se divertiram dançando no FAMAR,
mas porque entendem que existe uma experiência muito mais intensa por trás de uma simples apresentação. Explica isso pra gente, Kepler. O FAMAR, né, o Festival do FAMAR, ele é um festival interessante, né? Porque ele promove um momento em que os alunos e os professores acabam se encontrando de maneiras diferentes. Aquela formalidade que acontece na sala de aula, aos poucos vai dissipando e vai ficando uma relação mais próxima. Vai aparecendo as identidades, porque normalmente o que acontece? O aluno vê o professor como um simples profissional, às vezes, aquela pessoa que vive só de dar aula, né? Está sempre na sala de aula, ele estuda o tempo todo e não vê que há um outro lado do professor, que também foi jovem, que também teve seus sonhos e que ele pode ter tido atividades que são mais próximas dele. No caso meu é a música, né? Outra coisa significativa do evento é o enfrentamento com o grande público. O aluno vai se expor, né, na frente de 2.000 pessoas. E além desse enfrentamento com o grande público, acho que também o FAMAR descobre talentos. Interessante que quando acaba o FAMAR, o comportamento deles também muda. Os outros colegas passam a observá-los com outro olhar, tá? E ao mesmo tempo, dentro da sala de aula, isso adquire uma certa confiança maior. O FAMAR para mim é liberdade. O FAMAR, ele é muito mais que um espetáculo de dança. Ele é a própria fantasia que está contida em cada um. Os valores humanos que são trabalhados nos alunos, a doação, a solidariedade, a capacidade de vencer um desafio, isso é muito importante. Eu sempre falo aos alunos, o FAMAR é para todos. O importante é participar, é se sentir feliz, é fazer alguém feliz. Eu sou feliz fazendo o FAMAR. O FAMAR é a oportunidade para você desenvolver suas habilidades, sejam quais forem, e usá-las em seu benefício no decorrer da sua vida. Isso é bacana, né? Isso a gente vê que o grupo ele é uma engrenagem, né? A gente depende um do outro para dar certo. E um dos primeiros exercícios que a gente sempre fazia no grupo de teatro era o de pular corda, né? E eles sempre perguntavam por que da gente pular corda? Porque se um não pular certo, todo mundo vai pular errado. A dança, ela tá em mim, ela é o que eu sou. E eu poder ter deixado um pouco do que eu mais amo fazer nesse festival durante os meus anos de estudante marista não tem preço. E eu agradeço ao colégio, às professoras, às amizades por ter feito parte dessa história que é o FAMAR e fazendo aquilo que eu mais amo, que é a dança. E ao longo desses anos todos, felizmente, foi uma única vez que isso aconteceu, a costureira não terminou as roupas das crianças. E era todo mundo indo na casa dela, eu, a professora de educação física, e nada das roupas ficarem prontas. Quando a gente viu que ela não ia conseguir acabar, a gente arrecadou na escola mães, tias, avós que sabiam costurar, levamos as máquinas para a casa dela e as pessoas começaram a se instalar lá e costurar para tentar terminar as fantasias. Mas infelizmente não foi possível, nós não conseguimos. O relógio não parou, as roupas não ficaram prontas e eles tiveram que dançar sem roupa. Então eu lembro que tinha um menino que estava lá embaixo no fosso da Praça Saraiva esperando para se apresentar, e quando o irmão Jorge anunciou que o festival iria começar, a mãe dele chegou perto dele e disse para ele: meu filho, a roupa não ficou pronta. E ele dizia assim: mas a prof disse que ia ficar. E eu pedi desculpas para ele por não ter conseguido cumprir, embora a culpa não fosse minha. E ela disse: meu filho, tu não precisa dançar se tu não quiser. E ele disse: mãe, eu não vou deixar os meus amigos e a prof na mão. É muito importante dançar, todo mundo aqui tem que ajudar. E um amiguinho chegou perto dele, tirou o chapeuzinho de feltro e disse para ele: amigo, eu vou dividir a minha fantasia contigo. Então, assim, naquele momento, eu consegui perceber assim, a grandiosidade e o quanto o FAMAR faz a diferença na vida daquelas crianças. A educação liberta. E é a serviço dela que a comunidade marista orgulhosamente promove o Festival Artístico Marista
há 25 edições. Uma história em que os valores são os verdadeiros protagonistas. A minha mensagem, eu gostaria de deixar aqui, não deixasse morrer o FAMAR. E, naturalmente, como todas as coisas, deve evoluir. Então, que haja evolução, que haja crescimento, que haja inovação, mas nunca esquecer de manter os elementos fundamentais do FAMAR. A campanha da fraternidade e também continuar com o concurso dos pais, dos educadores e da nossa meninada, da nossa juventude, que é a razão de ser do Instituto Marista. Agradecemos a todos os envolvidos nessas 25 edições do FAMAR, dedicando muito carinho e comprometimento em prol da educação.